O petróleo, de fato, hoje operou com alívio e terminou o dia em queda expressiva. O barril do tipo Brent terminou a sessão em queda de 2,20%, mas ainda acima do patamar de $100, $102,22. O contrato mais negociado do tipo WTI, que é a sigla para West Texas Intermediate, caiu 2,20% e terminou o dia em $90,32. No começo do dia, o petróleo chegou a cair 7%. 7% com as indicações que eram mais claras, vindas apenas do lado americano dessa conversa. Depois, as notícias de que o Irã nega as conversas, e como a Mari nos explicou ali, impondo condições e dizendo que não dá muito para confiar na negociação com os americanos, aí o mercado diminuiu um pouco o pé e terminou positivo ainda no que diz respeito ao petróleo, mas com uma queda menos intensa. Hoje caiu, mas os últimos dias têm sido de emoção e de preços para cima. E o mercado financeiro tem observado como é que a guerra e o preço do petróleo estão começando a chegar em preços para além dos combustíveis, ou seja, o petróleo está se esparramando pela economia global e no Brasil não é diferente. Por isso é hora da análise com ela, Lucinda Pinto. Lu, muito boa tarde. O petróleo está chegando, a água está subindo e sempre com um sinal. Inflação. Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. A gente já pode dizer que esse aumento do petróleo, se ele parar aqui, ele já é suficiente para trazer um efeito negativo, porque ele já trouxe uma desorganização, esse aumento nas cadeias produtivas. Então, uma cadeia que a gente já está observando essa desorganização e, por consequência, um aumento de preços é a indústria petroquímica. A gente sabe já que está havendo um repasse, obviamente, né, o preço da nafta está mais alto, como consequência as resinas plásticas, polietileno, polipropileno, PVC, também já estão sofrendo reajustes de preços expressivos. Eu conversei com algumas pessoas dessa indústria e, de fato, já tem a notícia de que a Braskem, por exemplo, né, que é a maior petroquímica aí da América Latina, já está reajustando seus preços em algo como 60%, 70%, está repassando esse aumento de custos. Tem o aumento da nafta propriamente dito e tem também uma atitude global. Isso não é, obviamente, um privilégio brasileiro, mas a indústria global ela está começando a operar com uma certa restrição de oferta. Como as indústrias elas trabalham ali com estoques para 2, 3 meses, estoques de curto prazo, dá para dizer assim, o receio de que esse conflito se estenda e aí, então, realmente esse preço suba demais e haja algum impacto mais efetivo realmente aí na capacidade de fornecer essa matéria-prima. Então, as indústrias elas estão muito mais operando com alguma restrição. Isso ajuda a pressionar o preço dessa matéria-prima, que, aliás, vale lembrar que como a gente vem de um ciclo petroquímico negativo muito longo, quer dizer, esses preços dessas matérias-primas, dessas resinas plásticas, elas vinham muito pressionadas para baixo por conta da superoferta da China, né? A China é uma grande exportadora dessas matérias-primas, elas estão aproveitando, obviamente, esse momento para recompor um pouco suas margens. Então, é esse cenário que a gente está vendo. E aí, não preciso dizer o quanto é importante isso para toda a cadeia produtiva. Quer dizer, resina plástica a gente usa para tudo, desde sacolinha de supermercado, passando por pote de shampoo, até a indústria automobilística utiliza muito essa matéria-prima na sua cadeia. Aí. Então, realmente tem um potencial de inflação espalhada, né, disseminada muito grande. E é interessante porque, ao contrário, por exemplo, de um aumento em itens que são mais voláteis e sazonais, por exemplo, quando o tomate sobe, né, por uma geada, alguma coisa assim, você tem um pico de preços e aí quando o clima melhora, tal, a produção volta ao normal, o preço cai. E aquilo acaba se restringindo de maneira muito localizada naquele item e não tem uma contaminação assim generalizada. Não dá para dizer a mesma coisa
de químicos e petroquímicos, né? Sim, porque é um custo que vai se repassando, né? Vai sendo repassado para cada etapa da cadeia. E tem uma questão que o Brasil, embora a gente até tivesse condição de ser autossuficiente na produção de algumas dessas, ou das 3 resinas, na verdade, tanto polietileno, quanto polipropileno, quanto PVC. Tô falando, não engasguei uma vez, trava-língua difícil aqui. Que geralmente as pessoas, para evitar o trava-língua, falam as letras PP, PVC e outra que eu não sei. PE. Aí, parabéns, hein? Então, embora o Brasil tivesse condição de ser autossuficiente, o fato é que nós importamos boa parte dessas também, né? O Brasil consome também produtos importados, especialmente dos Estados Unidos, que são grandes produtores. Mas vem de outros lugares, vem da Colômbia, até do Egito o Brasil compra um pouco dessas resinas. Então, a nafta a gente não é autossuficiente, a gente importa algo como 60%, 70% da nafta que o Brasil utiliza vem de fora. Então, tem esse aspecto também, a gente é bastante impactado por esse aumento, a Petrobras, neste caso, não consegue fazer nenhum tipo de equilíbrio e acho que ela nem se prestaria, na verdade, neste caso, a essa função, como está fazendo com combustíveis. Então, esse é um elemento que até tem havido aí alguns comentários aqui e ali, mas a gente tem olhado menos para ele. E esse é um efeito que a gente provavelmente vai sentir. E queria lembrar o seguinte, em 2022, quando o petróleo chegou lá aos $130 por conta da volta da pandemia, né? Ou do auge da pandemia, na verdade, da volta da inflação da pandemia, a gente chegou a ver os produtos industriais subirem perto de 13% em 12 meses. Hoje, esse grupo de preços dentro do IPCA está com uma alta acumulada de 2,5%. Então, em 12 meses? Em 12 meses. Então, de 13% lá em 2022, hoje 2,5%. Então, fica aí uma observação para ver como é que esses preços vão se comportar daqui para frente. E sobre esse fenômeno de como o petróleo acaba sendo um preço basal de muitos setores da economia, para além dos químicos, petroquímicos e dos plásticos, que a Lucinda muito bem nos trouxe este cenário, existe uma outra preocupação, que é uma consequência natural disso, que são os combustíveis para além da gasolina e do diesel, né? Então, existe uma ansiedade hoje no setor da aviação sobre quanto a Petrobras vai aumentar do preço do querosene de aviação, que é contratualmente ajustado toda a virada de mês. Então, todo o primeiro dia do mês, a Petrobras atualiza a tabela de preço. Tem gente temendo um aumento de 50%, ou 50% a partir do primeiro dia de abril. Então, é outro assunto, obviamente, para a gente ficar muito atento. Agora, amanhã, Lucinda, sai o dado do IPCA 15. E aí eu queria conversar um pouco contigo sobre questões metodológicas do IPCA, porque o diesel é um preço que hoje a gente está discutindo muito, né, como sendo uma referência que acaba influenciando muitos custos da nossa economia, mas em termos estatísticos ele não é tão importante assim no IPCA. Segundo as notas técnicas aqui do IPCA, a gasolina é o item mais importante do IPCA e corresponde a 5% da inflação. De toda a cesta de produtos, de subitens, a gasolina lidera com folga, 5%. O diesel vale 0,20 e alguma coisinha. Ou seja, o impacto disso no IPCA ele não vai ser tão explícito assim, talvez seja mais difuso. Isso. Muito provavelmente, esse dado de amanhã não vai mostrar um efeito importante por conta disso, porque o diesel, embora a gente fale muito dele, ele seja muito relevante na cadeia produtiva como um todo, ele não tem um peso importante expressivo sobre o IPCA. Então, a gente provavelmente não vai ver, porque não deu tempo para esse efeito se disseminar, como talvez aconteça mais para frente. Então, amanhã, esse IPCA 15 ainda não trará essa fotografia tão clara do impacto do aumento do petróleo sobre os preços. E você mencionou o fato da gasolina, essa sim tem um peso tão direto sobre o IPCA. Então,
Isso explica, inclusive, o fato de até agora a gente não ter visto realmente nenhum repasse relevante aí da Petrobras, enfim, para esse preço específico. E o diesel tem toda a questão, mas vamos chamar política, né? Todo o impacto aí sobre os caminhoneiros, tem toda essa preocupação. Mas realmente ele é um custo importante para transporte de qualquer coisa no Brasil, então por isso tanta atenção com o diesel. Agora sim, Naka, também voltando a esse tema, existe mesmo uma leitura geral de que a Petrobras, em algum momento, vai ter que voltar a fazer algum tipo de repasse. Reajuste, Porque realmente muito tempo segurando os preços aí com petróleo nesse patamar, mesmo com essa volatilidade, ele não cai de forma relevante abaixo dos $100. Então, em algum momento, é aquela história, aquela escolha de Sofia. Ou a Petrobras começa a permitir esse reajuste, ou a gente pode começar a lidar realmente com um problema de oferta muito mais importante. E aí, só para encerrar essa história, né? Mas por que o diesel não é tão importante assim no IPCA? O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é um índice de inflação do varejo. Se você pega outro indicador, tipo GPDI, GPM, que é uma coisa mais ampla da economia, o atacado é mais importante, aí sim o diesel tem um papel mais importante. Lucinda Pinto, matemática, estatística e economia. Obrigado, até amanhã. Obrigada, Naka. Beijo. Até amanhã.